bom dia para vocês. Nós estamos começando hoje o curso Estruturas Avaliativas e Manifestações nas Práticas. É a aula 1, né, o início do curso. O semestre passado nós trabalhamos com outro curso que foi Conversa sobre Avaliação. Ele também está acontecendo, né, simultaneamente, mas ele é um outro formato. Eles são as gravações do que nós realizamos no semestre passado. Depois, se você tiver interesse, eu não sei se tem vaga, se ainda dá, mas se você quiser fazê-lo também, ele vai dar uma base para sustentar esse curso, tá bom? Se não der nesse semestre, por ficar muitas coisas, para o semestre que vem, dá uma olhadinha nele também, tá bom? Vou te sugerir esse curso. Hoje, vamos trabalhar com avaliações externas e enfoque na leitura. Pode passar. E nesse momento, nós vamos combinar de fazer um acolhimento e nos apresentar, né? Então, nós, como equipe, nós vamos nos apresentar. Eu percebi que você acha que você não está conseguindo ligar o microfone, isso? Mas eu vou pedir para você colocar para nós qual escola você trabalha, com qual turma você está esse ano, tá bom? Então, enquanto você está fazendo, vou começar me apresentando, né, falando um pouquinho, né? Meu nome é Simone Beltrán, como a Lília me apresentou, né? Beltrán Cassani. Eu sou professora da rede desde 2006. Eu atuei bastante na educação infantil, depois eu fui para a sala de apoio, para a coordenação, e hoje estou na secretaria como coordenadora de programas pedagógicos. É um prazer estar aqui, discutindo um pouco sobre avaliação, né? Um tema que tem sido muito discutido mesmo, e que nós precisamos avançar. Eu vou pedir para a equipe também abrir as câmeras, se apresentar um pouquinho, para que você possa conhecer todas nós. Lilian que começou, né, conosco apresentando, a Lúcia Ávila, vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, que ela também vai fazer, ela vai falar um pouco hoje. A Érica, acho que ela tá, como ela está passando os slides, não sei se ela consegue abrir a câmera, mas você e quem assistir, né, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la, que ela irá dar algumas aulas. A Francisca conseguiu abrir, tudo bem? Você consegue abrir seu microfone? Não, na verdade estava fechado de propósito mesmo, para não ficar pesado. Você quer se apresentar para nós, contar qual a turma que você está esse ano? Então, Simone, na verdade, eu sou coordenadora pedagógica aqui do Felício Marcondes há 6 anos, né. Eu me inscrevi nesse curso porque eu gosto da temática, uma temática bem atual, para ver o que eu posso trazer para minha equipe como formação, tá. Bacana. Uhum. Você sabe que agora, quando você abriu a câmera, eu olhei para você e falei assim, mas eu conheço esse rostinho. Mas eu sou tão ruim de guardar as coisas, essa minha memória, mas é verdade, coordenadora pedagógica. É um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. De nada. Nós acho que entrou mais participantes, né? É a Analícia, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar para nós, falar um pouquinho de onde você é, que turma que você está esse ano, fica à vontade, tá? Nós estamos fazendo só um momentinho de se apresentar mesmo. Tudo bem? Joia, bom dia, tudo bem? Desculpa o atraso, na verdade eu estava tentando no outro computador e estava dando um probleminha, eu peguei aqui o da minha filha rapidinho, ainda bem que deu certo. Eu trabalho na EPG Jean Piaget e estou esse ano com o 2º ano. Muito legal. E me interessei bastante por essa proposta, porque falar sobre avaliação é extremamente importante, né? Verdade. É um assunto que está aí, né?
Isso. Todos os lugares, né, sendo discutido. Muito bom, viu? Seja bem-vinda. No finalzinho nós vamos passar falar algumas coisas sobre frequência, sobre as atividades, tá bom? Ok, tá ótimo, obrigada. De nada, imagina. Tem mais, né? A Natália. Natália, bom dia, seja bem-vinda. Fica à vontade se você quiser se apresentar, tá? Nós estamos aqui com as cursistas, a equipe também se apresentando nesse momento. Eu acho que você está sem som, eu não consegui te ouvir. Sim, o microfone não conseguiu ouvir. Qualquer coisa, se você tiver... Não. Mesmo quando você liga, não está chegando, né, Li? Não tá abrindo, Natália. Você consegue nos ouvir bem? Sim. Se você quiser escrever no chat, pode ficar à vontade também, tá? Aí nós realizamos a leitura, tá bom? Esse primeiro momento realmente é para nós nos conhecermos, né? Nós vamos passar aí vamos passar aí um semestre juntas, toda terça-feira, né? Então, é muito importante, principalmente, né, o momento que nós vivemos, né, esse distanciamento, agora nós estamos retornando, mas nós sabemos o quanto faz diferença essa interação, essa conversa, né? Então, mas por conta disso que nós estamos fazendo esse acolhimento e vocês nos conhecerem, tá bom? Então, agora eu vou pedir... Natália, muito obrigada pela ajuda. Eu não consegui ler o chat da Natália. Só um minutinho, meninas. Deixa eu só ver aqui para a gente poder ler. Natália, muito obrigada, Lilian, pela ajuda para que eu possa realizar o curso. Preciso de horário de trabalho, particularmente. Ok, gostei muito do curso anterior, estava ansiosa por este. Que bom, Natália, que bom. Então, vamos fazer, né, o máximo para que nós consigamos, né, numa troca, desenvolver o tema, tá bom? Então, eu vou começar e depois vão entrar outras pessoas e depois no finalzinho eu volto a conversar mais um pouquinho sobre esse primeiro momento de acolhimento. Esse primeiro encontro nosso, na verdade, a gente vai até abrir um pouquinho mais as câmeras, porque nós vamos compartilhar algumas ideias, porque essa primeira aula, como vai falar sobre a leitura, já vou para a parte objetiva, o objetivo do encontro. O que vai acontecer? Ela vai ser uma base, né? Esse primeiro momento vai ser uma base para todo o curso, né? Porque nós vamos falar sobre leituras, tá bom? Então, eu vou pedir para Érica fazer o favor e passar para mim, passar os slides. Então, o módulo 1, né, é leitura, avaliações externas e o enfoque na leitura. Depois, a aula 2 será aprendizagem e sua correspondência com QSN. Aula 3, desenvolvimento dos distratores. E a aula 4, uso da tecnologia na leitura. Pode passar, Érica. No módulo 2, né, daqui 5 aulas, né, será avaliações e um foco na resolução de problemas, aprendizagem e sua correspondência com o QSN, desenvolvimento dos distratores, uso da tecnologia na resolução de problemas. Então, vocês vão perceber que os temas são parecidos, mas nós vamos ter o enfoque na comunicação e expressão e depois na educação matemática. Pode passar, por favor. Módulo 3. Peculiaridades da avaliação. Então, os objetivos da avaliação, instrumentos e registro, nós vamos retomar um pouco sobre esse tema, essa diferença, autoavaliação, foco no educando e devolutivas das avaliações. Pode passar. E aí encerra o curso, que vai encerrar lá no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. Pode passar, Érica. Isso.
O objetivo dessa aula hoje, da aula 1, apresentar o conceito e a importância da leitura como prática social e a sua relação com as avaliações externas. Como nós falamos, né, nós dividimos essa aula hoje. Eu vou falar o início, que é o conceito e a importância da leitura como prática social. A parte da relação com as avaliações externas, a Lúcia vai entrar no final e ela vai trazer para vocês esse enfoque, né, porque a leitura, ela entra dentro das avaliações externas, o porquê que acontece isso. Aí eu vou pedir para Érica passar novamente. E aí nós vamos fazer uma atividade agora. Eu vou dar, como a gente assim atrasou um pouquinho, eu vou dar 2 minutinhos para vocês olharem para esse texto, tentar ler ele. E aí eu vou, quando eu terminar aqui esses 2 minutinhos, eu vou falar para vocês assim, meninas, o que vocês entenderam desse texto? Tá bom? O que vocês conseguiram ler desse texto? E aí nós vamos começar a discutir a questão da leitura. Por isso que eu falei que hoje nós iríamos abrir bastante a câmera e o microfone, pode também ser pelo chat, para a gente tentar construir essa base em relação à questão da leitura. Né? Eu digo tentar construir porque, assim, nós temos uma bagagem, né? Então, algumas coisas nós vamos falar assim, poxa, eu sabia disso, mas olha, é verdade, estou relembrando tudo, né? E outras coisas nós vamos falar assim, é verdade, nunca pensei por esse ângulo. E tanto vocês podem acontecer isso, quanto comigo, nós como equipe. Então, por isso nós vamos fazer essa troca nesse momento, tá bom? Eu vou parar de falar. Vou deixar aí vocês um minutinho, né? Porque já falei tanto, para ir dando uma olhada no texto. Bom? E aí, quem se sentir à vontade, já pode ir escrevendo no chat, ou pode falar assim, já posso comentar, ficar à vontade. Ai, era meu cursor. Tudo bem? Podemos abrir? A equipe também, sentir a vontade de participar. Meninas, vocês não me deixaram sozinhas, não, né? Vocês não estão fazendo a tradução. Tá difícil. Vocês não... então, o objetivo era isso. Eu ia falar, vocês não estão fazendo a tradução no Google, não, né? Ana Alicia, que estava falando comigo, né? Isso, tá muito difícil, gente. Então... Desculpa, eu não consegui, não. A Francisca também compartilhou alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que ela escreveu para nós. Ela colocou que não, né? Deixa eu descer aqui. Ai, saí da tela. Marcelo, será que tem um nome que é Marcelo? Tem uma professora trazer uma sondagem de um aluno que a gente ficou muito orgulhoso, que no início, né, do processo aqui do retorno presencial, ele estava pré-silábico e agora ele está já silábico, né? Então, coincidiu com o curso aqui, a gente achou muito interessante. Mas, assim, esse texto que você colocou aí, para mim, parece que está escrito em latim. Não consegui... né, algumas palavrinhas a gente ainda consegue perceber o que o aluno tinha intenção de escrever, mas no contexto geral não consegui chegar a alguma conclusão. Não conseguiu, né? Perfeito. Realmente é um texto em latim, né? E você trouxe algo aqui, né? Eu vou fazer assim, nós vamos fazer 3 atividades. Conforme a gente for fazendo, já vou trazendo as devolutivas para a gente refletir, tá bom? Você trouxe algo bem importante mesmo, né? Que é a questão algumas palavras eu consegui trazer, mas também, né, porque ela se identifica, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, na última frase, ele vem aqui, dá para entender que é um elefante. Conseguiram localizar? Sim, né? Então, tem Marcelo?
Tem Marcelo, isso. Daqui a pouco eu vou passar a tradução para vocês, mas é Marcelos mesmo. Tem Marcelos, tem Tibérios. Tibérios é um outro nome, isso Flávio. mesmo. Flávio, perfeito. Quem mais? Identificou mais alguma coisa? Estou gostando, hein? Tem também um outro. Tibérios narrou, né? Tibérios narrou? Não é? Narrate? Tibérios narrou. Diz. Fala isso, ele diz. Isso, ele fala isso mesmo, né? Não traduzindo, porque acho que aqui a tradução está no pé da letra, né? Mas se você olhar para o contexto, sim, é isso, né? Então vamos lá, vou fazer um pouquinho da devolutiva, tá? A gente olha para esse texto, e aí o que nós pensamos em relação a ele, né? Tem duas questões para a gente observar nesse texto, né? Até mais, mas eu apontei duas e aí nós vamos estar conversando. Ler, ler precisa ser ensinado. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Solé, né, Isabel Solé, ela diz o seguinte, que ler é um processo de interação entre o texto e o leitor, numa perspectiva de letramento. E aí, quando nós falamos nessa perspectiva de letramento, nós falamos o seguinte, é você poder ler o texto e ainda que você não conheça todas as palavras, e aí eu vou entrar agora na questão do vocabulário, você consegue fazer o quê? Você tem o sentido global do texto, porque você não conhece todo o vocabulário, mas você faz o quê? Uma inferência do texto. E aí você faz uma inferência e aquela palavra que você não conhece, ela entra no contexto e você consegue fazer o quê? Uma dedução do sentido daquela palavra, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, que muitas vezes, e aí eu tô falando de uma criança que já sabe ler, porque nós todas aqui sabemos ler, certo? Mas nós não conseguimos fazer a leitura do texto. Eu só sei o que está escrito aqui porque eu peguei a tradução, tá, meninas? Então, também não sei, né? Então, nós estamos falando de alguém que sabe o quê? Sabe juntar as letras, sabe ler a palavra. Mas o que precisa... Essa criança, muitas vezes, ela não vai ter o quê? Vocabulário para poder fazer o quê? Uma leitura global do texto. Então, isso é um aspecto nesse... Meninas, eu vou pedir para vocês desligarem um pouquinho o microfone agora. Obrigada, tá? Então, isso é uma questão importante dentro dessa leitura, o vocabulário, certo? Então, e o vocabulário, muitas coisas as crianças vão trazer de casa, mas nós sabemos que muito do que a criança aprende em casa nem sempre é o quê? É uma questão formal, né? Às vezes é o quê? É o informal. E a escola... mas o informal é ruim, Simone? Não estou dizendo que o informal é ruim, mas o papel da escola é trazer o quê? É ampliar o que a criança sabe, mostrar para ela outras possibilidades, mostrar para ela outras palavras, outros vocabulários, outros conhecimentos, certo? Outra coisa também que precisa ser ensinado é o contexto. Por quê? Porque se a criança não souber o contexto, muitas vezes ela não vai conseguir fazer o quê? A leitura do texto, né? Então, quando a gente olha para esse texto, nós estamos pensando em quê? Inicial. Tem um xizinho no chat, aí você tem que apertar o xizinho, aí você consegue fechar o chat e voltar para a tela, tá bom? Eu só consegui ver a mensagem rapidamente, eu não consegui ler quem escreveu. Mas é isso, tem um xizinho quando abre o chat embaixo, não o canto da tela, senão você sai do Teams. É um outro xizinho um pouquinho mais para baixo. Então, aqui está dizendo, esse texto, né, nós estamos trabalhando com o quê? Com uma proficiência leitora. Então, nós estamos falando de uma criança que já está alfabetizada, que sabe ler, mas que muitas vezes vai ler e não vai compreender. Não vai compreender por quê? Porque não tem o contexto e não vai compreender por falta de vocabulário.
E aqui entra duas questões: ser alfabetizado e ser letrado, né? A Magda Soares, ela escreveu esse livro aqui, vocês devem, né, conhecer, um livro antigo, Letramento, um tema em 3 gêneros. E ela traz, por quê? Porque quando nós éramos crianças e nós estudamos, nós não ouvíamos falar sobre o quê? Sobre o letramento. Nossa época era o quê? Era alfabetizado, né? O aluno estava alfabetizado, ele estava o quê? Apto para ler, apto para escrever, né? Porém, o que ao longo das pesquisas, que é o que a Magda Soares traz, e a Lúcia vai trazer um pouco disso, o porquê a prova é na leitura, o que ela traz? Ela traz que muitas vezes só o alfabetizado não estava dando conta. Por quê? Porque e aí eram até casos de adultos que liam, mas eles não eram capazes do quê? De inferir uma informação do texto, não era capaz de entender, muitas vezes, um texto simples, não tinha essa habilidade para poder fazer. E por isso eles perceberam o quê? Que a palavra alfabetizado já não dava mais conta para dizer que a pessoa conseguia ler e entender. Não, era só uma forma assim, está alfabetizado, consegue codificar uma leitura, consegue escrever o nome. Isso que eu falei no começo, ler é ter uma relação com o texto, né, o leitor e o texto. A pessoa que não está letrada, ela não consegue fazer essa relação, ela não consegue interagir com o texto, assim como nós não conseguimos interagir com esse texto. Por quê? Porque nós não sabemos ler? Nós sabemos ler, mas o que nós não estamos, o quê? Aptos para fazer uma leitura em latim, né? Então a gente vai vendo, a gente vai pegando as palavrinhas ali, mas o quê? Se a gente falar assim, não, mas o global do texto eu não consegui compreender, né? Então isso aqui foi só um exemplo para a gente poder falar, né? Para começar a nossa conversa, tá? Então agora eu vou pedir para a Érica, fazendo um favor, passar para o próximo slide. Aí foi o tempo de interação, né? Nós já tivemos esse momento. Passa mais um pouquinho, Érica, fazendo um favor. E aqui nós temos a tradução. Vou fazer a tradução e já vou passar para a próxima atividade, tá bom? Então, aí depois esses slides, eles vão ficar disponíveis no curso, lá no AVA. E aí depois vocês podem entrar, olhar mais com calma tudo, a parte tanto em latim como na tradução, né? Então diz assim, ó: os meninos no circo. Este é Marcelo, aquele é Tibério. Os 2 meninos entram no grande coliseu. Agora, Marcelo e Tibério estão sentados, enquanto Flávio e Júlio se aproximam. Tibério diz: hoje também o Júlio e o Flávio estão presentes. Eis, estão sentados ali. Os amigos riem porque os elefantes e os macacos divertem. Então, essa é a tradução daquele texto em latim. Vocês perceberam que realmente algumas palavras foram conseguidas fazer, né, a associação da tradução, porém, o tema central mesmo, né, o que o texto quis dizer, nós não conseguimos fazer a leitura por falta do quê? De vocabulário, né, para poder entender mesmo o que o texto quis dizer. Vou pedir para a Érica passar de novo, fazendo um favor. E agora, nós temos uma atividade. Vou dar 2 minutinhos também para vocês lerem e para vocês poderem falar. Enquanto vocês estão lendo, eu vou deixar a Analícia levantou a mão. Pode falar, Analícia. O que eu tinha achado interessante no texto anterior é que a questão da pontuação, né? Tinha toda a estrutura do texto, espaçamento. Eu achei isso bem interessante. Muito bom. Vou anotar aqui porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá, joia. Obrigada, viu? Imagina. Então agora tem mais um desafio, viu?
se vocês, quem conseguir lendo e quiser já compartilhar alguma coisa comigo, tá bom? Pode ir. Estou... quiser me dar resposta, falar, eu sei essa pergunta, vou te responder. E aí, meninas? Faço a menor ideia. Então tá, então eu vou dar a devolutiva para vocês. Vou começar, daqui a pouco eu mostro a resposta, tá? Quando a gente pega um texto assim, né, eu trouxe uns textos nos níveis para a gente poder discutir, mas é lógico que a gente sabe que para criança, dependendo do ano, né, nós vamos olhar a fase delas, tudo, mas é só para a gente poder aí entrar numa discussão mesmo, né? Na verdade, isso não é um texto, né, é uma questão que traz algo que eu queria falar um pouco sobre com vocês. O que acontece? A Solé também, né? Solé, depois eu vou mostrar o livro dela para vocês, vou colocar lá na indicação, se vocês tiverem algum interesse. A Solé, ela diz assim: primeiro, a gente aprende a ler. Então, a gente passa pelo processo de aprender a ler. E depois, a gente começa a ler para aprender. Então, a gente tem aí dois momentos da leitura, né? Então, quando a criança é pequena, o que nós nos esforçamos? Nos esforçamos em ensiná-la a ler. Depois que a criança cresce, né? E hoje nós estamos nessa fase. Qual é a fase, né? Estou falando da língua materna, né? Não de uma outra língua, porque senão, se nós formos falar de uma outra língua, nós vamos ter que aprender a língua também, né? Então, não é esse caso. Deixa eu só liberar a Roberta. Não é esse caso aqui, certo? O que acontece? Nós começamos a ler para aprender outras coisas, né? Então, já sei ler, consigo compreender o texto, começo a ler para aprender outras coisas. Dentro de um texto desse, o que nós podemos trazer para a escola em relação aos nossos alunos? A questão do repertório. Por que a questão do repertório? Na verdade, aqui nós vamos falar sobre duas questões, a questão do repertório e a questão do gênero textual, tá? Apesar daqui ser uma pergunta, né? Não é um texto aí discorrido, mas, né, ele tem aí uma característica de um gênero que eu vou falar para vocês, né? Então, o que acontece? Se a criança ela não tiver repertório, muitas vezes ela vai ler o texto e ela não vai compreendê-lo. Por quê? Porque ela nunca ouviu falar sobre aquele assunto. E aí, quando a Solé e muitos autores, né, muitas pessoas que discutem a questão da leitura dentro da escola, eles falam o quê? Eles falam assim, o processo de ensinar a ler, o processo da codificação, ele é ensinado, né, ele é ensinado. Porém, esse processo da compreensão, o processo do letramento, ele também é ensinado, né? Nós não podemos deixar entregar um texto para as crianças e achar que elas por si só vão fazer a leitura e sem a gente trazer uma discussão para a sala de aula sobre aquele texto, elas vão conseguir fazer totalmente as inferências necessárias. Pode acontecer? Pode, imagina, né? A gente sabe que eles trazem os conhecimentos, mas se a gente quer extrapolar aquilo que as crianças já trazem de casa, ampliar o conhecimento deles, é necessário que haja o quê? Estratégias de leitura para que haja compreensão. Então, dentro dessas estratégias de leitura, ela vai superar a codificação, né? Vai superar só a questão do ler. Lembra que eu falei no começo? A leitura, ela é o quê? Ela é uma interação entre o leitor e o texto, né? E o texto nada mais é
que é algo que alguém escreveu, tem um discurso naquele texto. E extrapolar é o quê? A gente entender fora daquilo que está escrito ali, explícito, o que o autor quis dizer com aquilo, né? Então, o que está escrito ali? E isso vai... Nós precisamos do quê? De repertório para poder entender. Então, quando nós falamos em habilidade leitora, ela extrapola só a questão de ler. Por quê? Porque precisa de repertório e de conhecimento, né? Uma outra questão importante dentro disso é a questão dos gêneros textuais. O gênero textual, ele é um conceito antigo. Vem lá da Grécia, dos filósofos, mas quem resgata mesmo a questão dos gêneros textuais é o Bakhtin. E o Bakhtin, ele diz que o gênero textual, até anotei aqui o conceito, vou fazer a leitura para vocês. Ele diz assim, ó, os gêneros textuais são tipos de enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção posicional e um estilo. Falamos sempre por meio de gêneros no interior de uma dada esfera de atuação. Então, o gênero textual, ele vai além da questão de um formato de característica, né? O Bakhtin fala, ele fala assim, ele é estável. Só que além dessa estabilidade que ele tem na característica do gênero textual, ele ultrapassa. Por quê? Porque ele tem um discurso social, o gênero textual. Então, quando nós vamos ser letrado, dar estratégias para que os nossos alunos possam, além de ler, estar letrado, né, faz parte do quê? Dele entender essa questão social, esse discurso social que está dentro do texto. E aí a gente pode falar assim, poxa, mas você está falando desse jeito? A gente está falando de uma criança de 7, 8 anos, né? Mas, ou de 10 anos, que seja, né? Num 5º ano. Mas se nós ensinarmos para as crianças, desde cedo, que todo texto tem um discurso, e a gente não necessariamente precisa trazer isso, mas trazer o que é a raiz daquele texto, tema daquele texto, mostrar para as crianças o que aquele texto quer falar, né? Para além do que está ali na decodificação, nós estamos o quê? Dando estratégias de leitura, nós estamos ensinando a criança a habilidade de ler. E por que nós falamos dentro do gênero? Por quê? Porque o gênero, ele vai nos mostrar não só o discurso social, mas ele vai nos mostrar várias formas de ler. Por exemplo, peraí que entrou alguém aqui, deixa eu liberar. Por exemplo, nesse sentido, tem um autor que chama Felipe Amon, né? Ele diz que há textos primitivos, que esses textos primitivos, eles estão o quê? Ausentes de discursos, né? Eles não têm em si uma sequência. Então, como que é isso? Se eu dou para o meu aluno uma história, eu conto ele tem uma história, né? Ele está lendo uma história. A história é um gênero textual, mas fora além disso, ela vai ter um discurso e ela vai ter o quê? Uma sequência. Então, o que a história tem? Ela tem uma sequência narrativa, né? E ela apresenta o quê? Ela tem a apresentação, o conflito e ela tem o quê? A resolução. Então, essa é a estrutura de uma história narrativa. Se eu pego... tem outros tipos, né? Então, tem um texto, vamos colocar aqui um texto jornalístico, em que ele traz o quê? Ele discursa lá, ele narra, né? O jornalista está ali, ele trouxe a descrição de um acidente, ou ele trouxe a narração de alguma coisa e ele traz a opinião dele, né? Como que eu trago isso para que meu aluno entenda que um texto jornalístico muitas vezes vai ter o quê? A narração de um fato, mas onde está a opinião do autor, puxar a opinião do autor. Ou então, um texto que se argumenta, né, ensinar os nossos alunos ao quê? De repente,
escrever sobre o que o outro escreveu, mas no final, né, narrar. Aí você fala assim, mas a gente está falando de leitura e você está entrando você falou de escrever. Mas veja bem, a escrita, ela também faz parte, né? Ela anda ali, a leitura e a escrita, elas andam juntas, né? Apesar de ser dois caminhos, são paralelos, mas estão ali, né? São dois caminhos paralelos, mas estão juntas, né? Você vai estar ensinando a estratégia em leituras e a estratégias em escritas. E quando eu ensino a escrita, eu vou poder o quê? Puxar para o meu aluno olhar e saber dentro de um texto o que é uma argumentação, aonde uma pessoa está trazendo uma ideia, aonde não é mais a ideia daquele autor e passa a ser a ideia dela, a argumentação dela sobre aquele assunto. Então, tudo isso entra no foco do quê? De ter repertório, porque se a criança não tiver repertório, ela não vai conseguir fazer o quê? Esse gênero textual, ela não vai conseguir argumentar, ela não vai conseguir escrever. Um exemplo típico disso, de ensinar essas estratégias de leitura, né, e ela acaba estando ali associada à escrita, é se nós pedirmos para os nossos alunos, um exemplo, pedir para ele escreverem sobre, como foi seu final de semana. Eu vou falar para vocês que eu fiz o teste outro dia com meu filho. Eu falei para ele, filho, escreve para mim como foi o seu dia. Se a gente está pedindo para eles fazerem uma história, o que eles deveriam fazer dentro da história? Como foi o seu final de semana, ou como foram as férias? O que eles vão fazer? Eles vão descrever. Muitas vezes eles vão descrever como foi. Eu acordei cedo, fui viajar com a minha família, aconteceu isso, isso, isso. Mas eles vão descrever. E quando a gente só vai ver... E quando a criança só descreve, o que acontece? Não tem um discurso lá dentro. E é onde diz o que o Philip Amon, ele diz o quê? São textos primitivos, que não carregam em si um gênero e nem um discurso. É a mesma coisa de nós falarmos no telefone. Se eu estou falando no telefone com uma amiga... Oi, tudo bem? Você não sabe o que aconteceu, tal. Tô ali falando, você tá bem, tal, não sei o quê. É um texto primitivo. Por quê? Porque ele não tem um discurso. Eu tô descrevendo para ela algumas coisas. Então, tudo isso entra no quê? Na estratégia de leitura, né? Então, a gente vai vendo que a leitura, ela é muito mais do que nós ensinarmos a criança a codificar o que está escrito. Né? E agora eu vou trazer para vocês, deixa eu ver se eu consegui falar tudo que eu queria falar dentro dessa questão. Sim. Então, agora eu vou fazer a leitura aqui para vocês e vou trazer a resposta, tá? Então, os carboidratos são substâncias orgânicas que atuam principalmente fornecendo energia para a célula. O amido, por exemplo, é um carboidrato de origem vegetal, amplamente disponível na natureza e também bastante consumido. Estima-se que cerca de 80% das calorias que consumimos sejam oriundas desse carboidrato. A respeito do amido, marca alternativa que indica corretamente sua classificação dentro do grupo dos carboidratos. Aí tem lá o monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos e trissacarídeos. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Nós conseguimos ler? Conseguimos. Nós conseguimos entender? Sim. Mas por que nós não conseguimos dar a resposta? Porque nós não temos o quê? Repertório, nós não temos o quê? Conhecimento dentro desse assunto. Então, muitas vezes, o que vai acontecer com os nossos alunos é exatamente isso. Eles vão conseguir fazer a leitura, e o porquê que eles não vão conseguir compreender o texto? Porque eles não têm conhecimento, eles não têm repertório para poder fazer uma inferência dentro daquele texto, falar qual é o tema, falar muitas coisas. Como eu disse antes, isso é um papel da escola de ampliar o repertório do aluno. E as estratégias de leitura são muito importantes. Vou bater bastante aí nesse foco das estratégias de leitura. Eu vou pedir para a Érica passar, por favor. E aí eu vou dar a resposta. O tempo de interação já foi.
E aí eu vou dar a resposta para vocês. Ó, a resposta é a alternativa D, que são os polissacarídeos, são moléculas formadas por mais de 10 monossacarídeos, como, por exemplo, podemos citar o amido, o glicogênio e a celulose. Então, a resposta é a alternativa D. E eu vou falar para vocês, eu também não tenho conhecimento Ô, Simone, desse texto. Pois não? só acrescentando em relação a essa atividade aí, né? Eu conheço um pouquinho do tema por conta de dietas que a gente faz, né? E a gente procura saber. Então, assim, quando o texto traz a questão dos carboidratos, ele é um monossacarídeo, né? Certo. E por isso que falta conhecimento. Aí, quando ele pergunta especificamente do amido, o amido, sim, é um polissacarídeo. Entendeu? Certo. Então, realmente precisa de conhecimento, precisa de repertório, precisa saber fazer essa distinção entre a primeira parte do texto e a pergunta em si, né? É como se fosse a tal da pegadinha, porque enquanto carboidrato, ele é um mono, enquanto amido, ele é um poli, tá bom? Só essa contribuiçãozinha. Tá. Você trouxe uma... Muito obrigada, né? Só te fazer uma pergunta, pode até abrir de novo. Você sabia a resposta? Eu sabia por conta de regime que eu faço, mas não toda essa propriedade que o texto trouxe, tá? Ok, mas podia ter compartilhado conosco, podia ter falado, aí você explicava, era um bom... Obrigada pela contribuição, mas pode falar, viu, gente? E aí, imagina, nós vamos para a terceira atividade, e aí eu quero trazer uma fala, quero, né, agradecer a Francisca pela participação, é isso mesmo. E aí, uma das questões, nós vamos ter, eu acho que é a terceira aula. Isso, na terceira aula, nós vamos falar sobre os distratores. E nós vamos entender, porque quando a gente faz concurso, é isso mesmo, a gente sempre fala assim. Ai, olha, eu errei essa daqui. Foi uma pegadinha. E nós vamos compreender que não tem pegadinha. A palavra é distratores. Por quê? Porque quando eu vou falar, né, a Lúcia vai entrar sobre a questão da avaliação externa, nós vamos perceber que quando um item é construído, porque esse exemplo que eu trouxe é um item, né, tem o texto lá explicando e tem as alternativas. Quando um item é construído, principalmente quando nós falamos das crianças, o que acontece? Todas as respostas, elas são pensadas, tanto que depois vocês vão ver que todas têm a justificativa. Olha, se o aluno respondeu essa, que não era correto, que não era a alternativa correta, mas ele respondeu essa, provavelmente a aprendizagem dele está mais ou menos aqui, ele não se atentou a esse detalhe, não se atentou a esse, ou porque ele ainda não tem essa habilidade, ou por um descuido, uma má leitura, alguma coisa assim, entendeu? Então, nós vamos percebendo que todas as alternativas são construídas com uma intencionalidade para perceber como está essa aprendizagem do aluno. Tanto que quando você foi me falar das respostas, você fez essa associação, esse por causa disso, disso, disso. Então, por isso que na nossa época a gente sempre falava de pegadinha, né? Mas hoje nós percebemos que as avaliações, ele tem esse enfoque. Por quê? Porque a avaliação, ela tem um objetivo do quê? De trabalhar, né? De trabalhar com esses resultados e poder avançar no ensino-aprendizagem. Bom, meninas, mas nós vamos ver essa questão dos distratores com mais detalhe na aula 3. Vou fazer isso só para vocês ficarem curiosas, tá bom? E não nos deixar. E agora, atividade 3, eu vou pedir para vocês vou pedir 3 voluntárias. A primeira que leia a linha 1 para mim. A primeira linha. Boneca, margarida e elefante. Muito bem, parabéns. Quem mais se habilita a ler a segunda linha? Bozeca, Mormedido, Heliodono. Muito bem. E a terceira?
Eu vi alguém tentando ligar o microfone, eu acho que olhou para as letras e desistiu, hein? Tô achando isso. Ninguém? Então, vamos lá. Vamos fazer a devolutiva. Vocês leram a primeira linha sem... Peraí que abriu de novo aqui. Sem nenhuma dificuldade, certo? Estou alfabética, juntei as letrinhas, B-I-O-N-E-C-A, boneca. Perfeito. Segunda palavra, terceira palavra, super tranquilo. Vocês perceberam que na hora de ler a segunda, já teve uma engasgada? Bocega, mormegido, heliodonto. E aí, o que é isso? Né? O que são essas letras? Né? Então, a primeira faz sentido. Por quê? Porque elas formam o quê? O grafema e o fonema. Formou o grafema e o fonema, consigo escrever uma palavra. A segunda, também. Porque, ó, bocega, tá aí. Mas ela não tem... Foram o quê? Letras aleatórias, né? Combinações aleatórias que não traz sentido nenhum em relação ao que nós escutamos no momento que nós fazemos a leitura. E a última linha, nem teve ninguém que se habilitou. Por quê? Porque KS, KSLO, JS, AA, JH, o que é isso? É um aglomerado de letras, mas que não tem o quê? Não tem não tem sentido e também não tem o quê? Não tem uma pronúncia, né? Porque a gente só fala as letras, não fala o quê? Há palavras. E o que traz aqui? O que eu quero discutir um pouquinho com vocês nesse momento dessa relação, dessa leitura? As crianças, quando elas chegam, as crianças, né, quando elas nascem lá, bebezinha e tal, elas vão crescendo, o que elas têm, vamos colocar assim, como algo nato delas, tá? Nós temos, né, e nós desenvolvemos a oralidade. Tanto que se uma criança, se ela não tem nenhuma questão, ela é toda preservada, né, nenhuma questão cognitiva, nenhuma, né, disfunção, alguma coisa, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar na escola, vamos colocar aí na fase da educação infantil, estágio 1, 5 anos, falando. Ela já traz com ela a questão da oralidade, a questão da fala, né? E aí ela vai o quê? Ela vai desenvolver. É muito interessante isso, porque eu fiz uma pesquisa com uma criança a menininha tinha 5 anos e a irmã tinha 7. As duas me contaram a mesma história. Mas foi tão engraçado a quantidade que a de 5 trouxe para mim, dentro não só do repertório, do vocabulário, como ela contou a história, a quantidade de palavras diferente da quantidade da outra, né? As duas trouxeram a história assim, ó, o começo, o conflito e a resolução. As duas, a de 4 e a de 5, mas a quantidade de palavras que a de 7 anos trouxe foi muito maior. Por quê? Porque você percebe a estrutura que ela já vai trazendo, né? Então a questão da oralidade, ela também é desenvolvida na escola. Mas o que acontece da oralidade para a leitura? Qual é esse processo que nós vamos passar? A Cecília Meirelles, ela disse assim, que a oralidade, ela antecede o alfabeto. Por quê? Porque ela está dizendo, essa fala dela, ela traz essa fala num contexto histórico. Porque antes, quando não havia escrita, e se não havia escrita, não havia leitura, como que era passado a questão do acúmulo social, né, da cultura social? Era pela oralidade, e era por meio do quê? Da memória, né? Então as pessoas iam guardando, né, dentro da cabeça, vamos dizer assim, e elas iam passando para as outras gerações através da oralidade, a questão da cultura. Hoje não, hoje nós trazemos como essa questão da cultura também, pela oralidade, mas pela base do quê? Dos registros, e aí utilizamos a leitura. Quando a criança, então, ela entra na escola, ela já tem a questão da oralidade dentro dela, é algo biológico, é igual aprender, é igual andar, a gente não anda, né? Você não aprende andando, mas aquilo está em você que você vai desenvolver
vai precisar também de estímulos, né, de mediação, mas se não tiver nenhum problema, vai desenvolver. Agora, a escrita não. A escrita, a leitura, ela é algo que ela vai desenvolver, a criança vai desenvolver. E aí tem dois aspectos importantes que as crianças precisam para desenvolver a questão da leitura e da escrita. A primeira é ela entender o quê? Que existe o alfabeto e que o alfabeto ele tem, e que cada letra ali tem um nome, certo? Então, elas precisam entender isso. E elas precisam entender que cada letrinha, além de um nome, ela tem um som. E é exatamente esse som que eu falo que eu escrevo. Por isso que eu consigo olhar ali e falar boneca, porque eu conheço. Gente, não, depois eu falo. Eu conheço que a letra B, ela faz parte do alfabeto. A hora que eu juntei ela com O, ela ficou bo. E aí, né? Claro que hoje, depois que nós já adquirimos essa habilidade, para a gente é natural. É tão natural que se você bater o olho em alguma coisa que está escrita, você já vai fazer a leitura. Possivelmente. Pode até, não estou falando que vai ser uma leitura profunda, né? Mas se você passar em frente de uma placa, com certeza você vai bater o olho, você já vai ver o que está escrito ali, você já vai ler. Por quê? Porque isso vai se tornando automático, porque a questão da visão também faz parte da nossa leitura. A questão da visão, a questão de nós sabermos o alfabeto e entendermos que o que nós escrevemos faz parte do quê? Do grafema. E esse grafema, ele tem uma fonética. Então, os dois, eles andam juntos. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu acho que alfabetizar tem que ser ba, bebe, babu, não estou dizendo isso, tá? Aqueles treinos que nós fazíamos. E nem estou dizendo que acho que alfabetizar são exercícios fonéticos, tá? O que eu estou dizendo é que se a criança não entender o processo da escrita e da leitura, possivelmente ela não vai adquirir essa habilidade. Então, ela precisa entender que a escrita, ela faz parte, ela está relacionada à fala, mas de uma outra forma. Aquilo que eu falo, eu escrevo. Escrevo por quê? Escrevo por letras, e essas letras têm um som, tá? E aí vocês vão perceber que eu comecei do quê? De lá aquele que faz a leitura letrado, aí vim para o repertório e vim agora para a aquisição da escrita e da leitura. Deixa eu ver. Aqui. Então, são processos que estão dentro da leitura. Aí eu vou só pedir para a Érica passar para mim. Tempo de interação nós já fizemos, pode passar. Tá. E aí nós vamos falar um pouquinho assim, ó. O que é ler? Passa para mim, Érica, por favor, para eu poder liberar para a Lúcia. Ó, na perspectiva do QSN, eu vou ler para vocês, tá? Compreende desde os processos de decodificação inerentes à alfabetização, avançando para aquisição e influência com desenvolvimento de estratégias ou procedimentos de leitura que permite a compreensão, a construção de sentido, o conhecimento sobre a intencionalidade e a interpretação de textos, pois estamos imersos em uma sociedade letrada, rodeados por letreiros, documentos, revistas, rótulos, placas de rua, entre outros. Nesse sentido, faz-se necessário citar Paulo Freire, na obra intitulada A Importância do Ato de Ler, 1989, página 9. A leitura de mundo procede à leitura da palavra. Essa leitura nos permite o diálogo com informações, orientações, sentimentos e lembranças que contribuem para a interação e a compreensão do mundo à nossa volta. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a visão de ler do aluno. A perspectiva do aluno. Então, nós vimos o que é a perspectiva do QSN, que é tudo isso que nós estamos discutindo. Passa para mim, Érica, fazendo favor. Na perspectiva dos educandos. Se perguntarmos a nossos alunos o que é ler na escola, possivelmente estes dirão que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral, para avaliação de influência entendida como compreensão e, em seguida, responder um questionário onde se deve localizar e copiar informações do texto para avaliação de compreensão.
Ou seja, somente poucas e as mais básicas das capacidades leitoras têm sido ensinadas, avaliadas e cobradas pela escola. Todas as outras são ignoradas. É o que mostra os resultados de leitura em nossos alunos em diversos exames, como Enem, Saresp, Saeb, PISA, tidos como altamente insuficientes para a leitura cidadã numa sociedade urbana e globalizada, altamente letrada como a atual. Está num texto da Roxane, que nós vamos deixar para vocês lerem durante a semana e fazer uma atividade. Então, o que ela traz aqui? E o QSN traz? O QSN traz a importância da criança ler para a prática social. Mas quando nós vamos falar com as crianças, elas vão achar que o ler é só um teste para a escola. Muitas vezes a criança não consegue fazer essa ponte, que ela está na escola, que ela está aprendendo a ler, mas que esse ler é para a vida dela, né? É para uso social da vida dela. E aí eu vou pedir para passar mais um, fica essa reflexão, né, para nós. Aprendizagem da leitura como direito. O conhecimento e o domínio dessa língua, estamos falando da língua materna, né, a língua portuguesa, é um direito do educando de oportunizar a sua aprendizagem e promover uma real inclusão na sociedade como cidadão de direitos e responsabilidades. Isso converge para que o sujeito utilize as capacidades linguísticas, ler e escrever, falar e ouvir, com compreensão, autonomia e criticidade nas diferentes situações sociais. Cabe à escola proporcionar situações em que nossas capacidades sejam ensinadas de forma sistemática, processual e contínua. Então, eu termino minha fala, né, aqui um pouquinho sobre a questão da leitura, como eu disse para vocês, é só para a gente refletir mesmo esse processo, e aí eu vou passar para a Lúcia com uns minutinhos de atraso, perdão, para ela entrar um pouquinho na questão também da avaliação externa. Desculpa, Lu. Tudo bem. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu estou num outro ambiente aqui, eu não sei se o som está adequado, então eu queria que alguém me posicionasse se está cortado. Como que está? Sim, Lúcia, dá para ouvir bem. Tá bom? Beleza. Queria que passasse já o próximo slide, acho que é onde começa a minha apresentação. Queria dar bom dia a todas, né, e todos que estão participando. É uma imensa honra participar sempre com vocês, né, com professores, que é aquilo que a gente é, e são discussões que nos fazem também pensar muito, né, como educador, como educadora. Então, a gente está aqui na secretaria, mas a nossa profissão é professor, né? Todas as meninas do núcleo são da escola, eu também. Então, a gente, quando propôs esse curso, propôs com essa ideia, né? De uma conversa aberta, de esclarecer algumas coisas, de construir, desconstruir, construir novamente. Toda a ideia que a gente tem sobre avaliação, todos os estudos que a gente tem feito aqui no núcleo. Então, o objetivo central, né, para a gente dessa promoção desse curso no semestre passado e nesse é essa conversa, né, é essa discussão, é pensar bastante, é refletir, é saber que tem várias teorias e que a gente tem tentado estudá-las, e também gostaríamos que vocês estivessem nesse movimento com a gente, né, de estudo. E aí a Simone, né, a nossa ideia, como nós conversamos no primeiro curso sobre avaliação externa, e também trazendo um foco para aquilo que acontece dentro da escola, avaliação do próprio professor, a gente pensou na continuidade, tentando abrir isso e detalhar a questão do que é cobrado, né? O que é cobrado nessas avaliações externas do aluno. E aí, quando a gente inicia agora com essa questão da leitura, porque na língua portuguesa, né, nas avaliações do SAEB, até nas nossas avaliações também, a gente tem como objetivo central de língua portuguesa a questão da leitura, assim como em matemática, resolução de problemas. Então,
por que isso? Por que a Simone trouxe bem, né? Como que eu vou falar sobre avaliação externa e da questão, enfocar essa questão da leitura? Aí eu queria que vocês, nesse momento, eu não consigo ler, eu estou no celular, gente. Avaliação externa, né? A leitura, alguém das meninas aí pode ler para mim, por favor? Não consigo fazer a leitura, tá? Posso sim, Lúcia. Então tá assim. A leitura considera os aspectos de interação entre leitores e textos escritos e multissemióticos materializados em gêneros específicos, oriundos de diferentes contextos sociais e domínios discursivos da atividade humana, literário, jornalístico, publicitário, de divulgação científica e etc. Só para a gente ter um ponto de partida aí, né? A Simone trouxe toda essa situação de como a leitura acontece no desenvolvimento da criança, né? Como ela se dá, como que é esse processo, né? Então, a gente acompanhou durante essa fala da Simone o processo de ler, né? E em alguns quesitos a importância desse processo. E aí eu queria trazer para vocês, né? Eu não coloquei no slide, mas eu queria que vocês pensassem só um pouquinho. Quando a gente lê, aí em cima, geralmente no campo onde a gente digita os endereços na internet, que a gente está em busca de alguma coisa ou de um site, tem umas iniciais que a gente sempre digita. Qual que é? www, ok? E a gente lê isso normalmente, www. Esse www tem um significado para nós? Para aí para pensar só um pouquinho. Tem. Aí você vai falar tem porque eu sei que esse é o código inicial da escrita para eu localizar um determinado site, é www, né? Na verdade, começa lá, https, /invertida, www. E se eu perguntasse para você, o que significa o www? Né? Isso é uma coisa. Quando a gente lê também, e eu falo isso por causa de uma aula que eu tive com o professor e ele é incrível. Quando a gente lê, eu vou ler do jeito que ele lê para a gente, depois a gente faz a inversão aí. Email. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Email? Email? Você vai parar para pensar, não sei o que é isso. Mas e se eu falar para você e-mail? Estou lendo uma palavra de uma outra língua. Aí você vai... e-mail, eu sei o que é e-mail. Né? Aquele recadinho que a gente passa de um canto para outro. Via computador, celular. E o que significa e-mail? E por que e-mail? Na nossa língua, se nós fôssemos ler, né, a palavra, seria e-mail. O www é World Wide Web, que significa na nossa língua rede mundial, né? Eu poderia falar, digita aí rede mundial, mas em inglês. Vejam, por que eu estou trazendo isso? A importância da leitura para nós, né? Muitas vezes a gente está lendo e a gente lê, nós somos já leitoras, né? Leitores aí formados num certo grau de desempenho de leitura, que nós temos capacidade de fazer uma leitura e perceber que, às vezes, aquela leitura que nós estamos fazendo, ela não está correta, porque é uma palavra de uma outra língua, igual a Simone trouxe para vocês lá um texto em latim, e a gente consegue detectar isso. E aí, qual a importância disso? A importância disso é o quanto eu consigo entender esse texto. Eu consigo entender o que é o www? Eu consigo entender o que é o e-mail ou o e-mail? E aí, isso tudo tem uma lógica, né? Por que a gente cobra leitura na avaliação? Porque a leitura, né? Eu queria deixar isso mais para o final para ficar fresquinho na cabeça de vocês, mas eu repito lá.
ela tem com ela todas as outras ramificações da vida, né? Quando a Simone fala de letramento, e a gente traz isso também, é que a leitura, ela não é só decodificar, ela é esse processo, né? Ela é imbuída desse processo para ser realizada, mas ela é aquilo que faz com que a gente consiga viver nessa sociedade, que é uma sociedade letrada. Então, o maior motivo, né, de trazer isso para dentro das avaliações é compreender que sem a leitura a gente não consegue desenvolver nenhuma outra atividade ou outra área relacionada com uma sociedade que a gente vive, porque ela é basicamente letrada. Mas eu conheço gente, você vai me falar, eu também, que não sabe ler e vive super bem. Será que vive super bem? Pode até viver bem, mas o quanto dessa pessoa que não lê, de jeito nenhum, não lê, ela tem um bom vocabulário, ela é criativa em outras áreas que envolvem esse processo, ela tem um conhecimento aprimorado de outras áreas, e ela consegue escrever um texto. Então, quando a gente fala de cobrar leitura nas avaliações externas, assim como dentro da escola também, a gente sabe que a gente trabalha com isso, é fundamental o exercício que a gente propõe nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, é justamente desenvolver essa prática, né, a prática da alfabetização, que é ler e escrever. Então, dentro da escola, esse é o lugar, né, que a gente chama, por excelência, de desenvolvimento dessa capacidade, né, a capacidade leitura. E aí, para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe algumas palavras que eu queria que ficassem marcadas aí para vocês. Uma delas é desempenho. Falar de desempenho pensar na palavra desempenho. O que é desempenho? Né? Eu fui lá, peguei o dicionário e trouxe para vocês. O modo como alguém ou, né, alguma coisa se comporta. Né? É a sua eficiência, é o seu rendimento, é a sua execução. A gente fala de desempenho em várias coisas, né, na nossa vida. Às vezes a gente faz um esporte, como que é meu desempenho nesse esporte? Né? Às vezes eu escrevo, então qual é o meu desempenho como escritora, enfim. Além do desempenho, mais uma palavra importante, aprendizado adequado. Então, quando as avaliações externas começaram a acontecer, e elas começaram a perceber que na língua portuguesa, que né, a gente tem uma discussão bem grande aqui no núcleo, que a questão da leitura, ela não é e não deveria ser, e a gente já pensa muito assim, né? Eu acho que as escolas que trabalham a questão da interdisciplinaridade, o nosso currículo traz muito essa questão, né, de um trabalho em conjunto. A leitura não é da língua portuguesa, ou pelo menos não deveria ser, né? Ela se dá lá no processo da alfabetização, e de aí, desse momento em diante, depois da criança estar completamente alfabetizada, a leitura deveria participar de todas as demais áreas na vida da pessoa, né? E dentro da escola também, né? Por quê? Porque a leitura faz parte do todo, né? Ela não é só da língua portuguesa. Mas aí, o que acontece nas avaliações? Eles começaram a perceber que em língua portuguesa, né, e eu vou dar os dados aqui do último SAEB de 2019, que 4% dos nossos alunos, eles possuem um nível insuficiente em língua portuguesa. E eu estou falando de quintos anos. Em relação ao país, né, Brasil, nós temos no quinto ano 57%
só de crianças que têm um aprendizado adequado. E quando a gente fala desse aprendizado, o que ele envolve? Ele envolve a competência leitora e a interpretação de textos. Então, se a gente olhar para um número, né, Brasil, metade das nossas crianças, né, elas não têm essa competência. E quando a gente fala de competência, aí eu volto para a palavrinha que eu trouxe para vocês, desempenho, né? Às vezes a gente não gosta de tratar a questão da competência, habilidade, mas isso envolve, né? A gente vem com as aprendizagens, desenvolvemos aprendizagens que se transformam ali em habilidades e competências e que geram um desempenho. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que olhar para o nosso aluno também e observar sempre os números, né? As avaliações trazem para a gente sempre um indicativo, e essa é a proposta, né? Não é só a avaliação externa que traz o indicativo, mas a avaliação que a gente chama de interna, mas que também é externa, né? A avaliação do professor em relação ao aluno, ela sempre tem que trazer um indicativo, né? E qual é esse indicativo? É o indicativo do desempenho do aluno. Como é que ele se saiu diante desse processo? E o que eu estou falando não é uma avaliação prova, quando a gente fala dentro da escola. Fora da escola, existem as provas e os testes. Mas dentro da escola, qualquer avaliação realizada pelo professor, né, enfim, elaborado junto com o coordenador, às vezes faz uma avaliação unificada dentro da escola, ou por prova, ou usando outra ferramenta, ela tem que trazer um indicativo, né? E aí, qual que é o indicativo que vocês estão buscando dentro da escola, né? Como professor, eu farei uma avaliação amanhã, mas, né, a gente discutiu isso lá no primeiro curso. Qual o objetivo? E aí, de acordo com o objetivo, eu seleciono essa ferramenta. E aí, essa ferramenta vai trazer com ela mais clareza para aqueles indicativos do meu objetivo. Então, quando a gente fala de avaliação externa, ela tem um olhar específico. Esse olhar é para a competência leitora dentro da língua portuguesa. Então, é a leitura. Como que ela tem se dado? Como que uma criança ou um adolescente é capaz de ler e interpretar um texto? Por isso que tem também toda aquela matriz de referência, né, das avaliações externas, porque cada uma daquelas aprendizagens, chama aprendizagens aqui, mas que são chamadas de descritores, né, na matriz do SAEB, elas vão observando detalhadamente, minuciosamente, partes, né, dessa composição de como é o desempenho da criança na leitura e interpretação de um texto. Então, se vocês tiverem a oportunidade de abrir a matriz do SAEB, observar os descritores, que a gente já trabalhou uma época aqui na rede, a gente relaciona muito isso, né? Lúcia, mas a gente vai trabalhar com descritor? Não. A gente tem que observar lá e checar que dentro do QSN, que é sempre esse movimento que a gente faz aqui na avaliação, checar no QSN onde é que a gente encontra essas aprendizagens relacionadas a esses descritores, né? O quanto o nosso planejamento cotidiano da escola tem trabalhado com essas práticas de leitura, nesse desenvolvimento todo do processo que a Simone trouxe. É muito importante. E é muito importante, eu vou voltar aqui para a questão dos números, porque em 2019, a gente enxergou, então, que 57% das nossas crianças têm um nível aí de aprendizado adequado. Enquanto no 9º ano, olha que interessante, isso vai caindo, vai para 36%. E no 3º ano do ensino médio, isso cai para 31%. Desculpa, gente, tem um estacionamento aqui do lado. Isso é o quê? É a questão da prática de leitura. E quando a gente olha para os dados, eu sempre discuto isso muito com a Érica, que é de matemática, com as meninas também,
A gente observa, e isso é uma análise pessoal minha, né? E acho que de muitos professores, enfim, que a questão da matemática talvez não seja ainda muitas vezes mudada, né, o resultado de matemática por conta da falha da leitura, né? Isso é quase assim óbvio, né? Até faz parte de um senso comum, mas a gente sabe que é a verdade. Como é que uma criança vai resolver uma situação proposta para ela de um problema se ela sequer consegue entender o que é o problema? E isso depende da leitura que ela faz. Em matemática, a gente tem 47%, 10% a menos de crianças dentro desse nível adequado. Depois cai para 18% e no final do ensino médio apenas 5%. Então, a leitura, ela é essencial à vida humana, né? Lúcia, mas tem muita gente que vive sem ler. Eu sei. Mas se a gente quer participar, quer que o nosso aluno participe como cidadão crítico, né? Que a gente essa nossa fala sempre, que participa da sociedade, que faz e traz mudanças a ela, ele precisa dessa capacidade de leitura. E isso foi dado como um presente, talvez, né, para nós professores, né? Somos nós que iniciamos essa prática. Muitas vezes as nossas crianças chegam sempre, né, a grande maioria, sem nenhum início de processo nessa capacidade. E quem faz isso acontecer? Somos nós, né? Então, é mais do que a gente talvez pense sobre educação, né? Porque acho que muitas vezes a gente, como professor, a gente não entende o quanto nós somos importantes para a sociedade. E começa aí, na prática da leitura. Como a gente desenvolve isso com os nossos alunos, para que ele possa ser, de fato, um cidadão, que a gente sempre, nos nossos discursos, fala, né? Que transforma essa sociedade. Mas ele só vai conseguir transformar se ele for imbuído dessa prática. Eu acho que eu falei demais, me desculpem, já ultrapassei até o horário, né, às 10h30, mas eu queria que vocês ficassem com isso. É uma responsabilidade nossa, né, muito grande, né, porque a criança vem para a escola, né, e nós somos aqueles que propagamos esse processo que a Simone trouxe, né, e que a criança, não é que ela é cobrada numa avaliação externa, né, as avaliações externas, elas avaliam isso para trazer uma indicação e uma amostragem de quanto tem sido a qualidade de ensino proposta no nosso país, de acordo com isso, com essa verificação em língua portuguesa. As nossas crianças sabem ler e sabem interpretar um texto? As suas crianças, né, dentro da sua escola, sabem fazer isso? Então, eu queria que ficasse isso daí, para a gente repensar, né, o quanto a gente tem feito e tem desenvolvido esse trabalho, que é maravilhoso, né, que é tudo aquilo que a Simone falou aí dentro daquele processo. E entender que as avaliações externas verificam isso, porque isso é essencial, é um direito de aprendizagem. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Semana que vem a gente está aí de novo e eu espero que isso que eu falei agora sirva como uma reflexão. Não, né, é o que é a avaliação que ela indica, né, dentro dessa questão da leitura, mas muito mais o que é a leitura, né, e para que ela serve na vida. Tá bom? Muito obrigada e um bom dia a todos.